Deus Ex Invisible War ou Deus Ex 2, lançado em 2003 para PC e Xbox, é um jogo de ação futurista em primeira pessoa desenvolvido pela Ion Storm e é a continuação direta do primeiro jogo e expande ainda mais a mitologia de Deus Ex, incluindo novos personagens, novos locais e aprofundando ainda mais essa história maravilhosa, cyberpunk, futurista que eu tanto adoro. Deus Ex 2 se passa 20 anos após os acontecimentos do primeiro jogo, que ficaram conhecidos no mundo todo como o Colapso, com países enfrentando guerras, revoluções e aos poucos sendo reconstruídos sob novos ideais. Dessa vez estamos na pele de Alex Denton, um agente em treinamento da Academia Tarsus. Uma novidade é que no início nós podemos escolher se Alex será um personagem masculino ou se ele será um personagem feminino. A trama se passa 20 anos após o chamado Colapso, incidente vivido no final do primeiro jogo onde JC Denton explode a Área 51. Uma curiosidade é que para essa sequência acontecer, o jogo tomou como base a unificação dos finais possíveis de Deus Ex, ficando assim: JC Denton mata o Illuminati Bob Page, se funde a inteligência artificial Helios e explode a Área 51. Como a fusão entre JC e Helios não saiu como esperado e houve uma certa incompatibilidade de ambos, JC é levado por Tracer Tong e seus aliados a uma base na Antártica, onde repousa em estado catatônico aguardando uma solução para o problema. Para manter essa situação, os irmãos criam a Apostle Corp, uma organização secreta sediada em vários países e que deram sequência aos estudos dos aliens e da cybertecnologia. JC Denton e seu irmão Paul tinham a visão de um mundo unificado, igualitário, ou seja, um só governo, surgido entre humano e máquina, onde todos estariam conectados, uma verdadeira democracia, mas sem privacidade, ou seja, uma utopia. Enquanto isso, durante 20 anos, devido à destruição deixada pelo vírus Grey Death e os governos mundiais desmantelados pelos Illuminatis do primeiro jogo, acontecem guerras, catástrofes e a miséria. Aos poucos, os novos Illuminatis começam a voltar ao poder, reconstroem as cidades e formam novos governos com novos ideais. Os novos Illuminatis subiram no poder criando duas organizações fantoches, duas faces da mesma moeda. Uma era chamada de A Ordem, com ideais abertos e que se baseava na religião e equilíbrio da alma. E a outra era a WTO, uma força regularizadora socioeconômica e que agia com o domínio sobre a população. Ambos os lados eram controlados por personagens que voltaram do primeiro jogo, sendo eles Chad Dumier, chefe da WTO, e Nicolette Duclair, líder da Ordem e ex-chefe do grupo francês Silhouette. Os dois lideravam em conjunto sobre o falso pretexto de oposição, querendo construir uma sociedade capitalista suprema. Seu plano era roubar a tecnologia de JC Denton e usar para o crescimento do poder Illuminati. Um terceiro grupo saindo da Ordem surge, chamados de Templários, liderados por Illuminous Saman. Era um grupo de extremistas que era totalmente contra os implantes tecnológicos e melhorias do ser humano. Queria voltar à Idade das Trevas, onde a Igreja era soberana e comandava o mundo. E paralelo a esses grupos, surgiu uma quarta força, uma organização criada por russos para vencer a fome no período das guerras, transferindo suas mentes para o corpo da máquina, uma sociedade de androides com consciência humana chamados de Omar, que viviam em meio à sociedade agindo no mercado negro de implantes cibernéticos e tinham como maior objetivo eliminar a raça humana e reconstruir tudo do zero. Com tudo isso armado, entra em cena o protagonista chamado Alex D,
Com o decorrer do jogo, ficamos sabendo que ele é um dos clones de Bob Page, irmão de Paul e JC Denton. Primeiramente, Alex é um cadete da Tarsus Academy, uma organização de fachada da Apostle Corp sediada em Chicago. Após essa organização ser atacada por um dos fanáticos templários que detonou uma bomba e explodiu a cidade, Alex D e seus amigos são forçados a fugir para a outra base que fica localizada na cidade de Seattle. Seattle, assim como o resto do mundo, foi reconstruída aos moldes da WTO, criando uma nova base superior com novos prédios e instalações para os ricos e deixando as ruínas e becos da antiga cidade para os pobres. A base de Seattle também sofre um ataque, agora partindo da Ordem, que planeja libertar os cadetes e destruir a academia. Com isso, Alex escapa do ataque e começa a se envolver inicialmente com a WTO e a Ordem. Depois, as outras organizações começam a mostrar o interesse em Alex. E aí, o jogo se desenrola onde devemos escolher em quem acreditar. Dependendo do lado que for escolhido, temos 4 finais possíveis. O retorno à Era das Trevas com os Templários e a Igreja no comando. What cells of disease remain are few in number and short on time. But friends, citizens, I tell you today that we have a new enemy. Ou a fusão de JC e Helios com o mundo, formando uma sociedade conectada. Helios will speak. Year of our union, 125. Our consensus remains clear. Yes, we will prolong this second century of peace. Economic automation is complete. Our research will now encompass other frontiers. Yes. A morte de JC e Paul e os novos Illuminates reassumindo o controle da rede mundial. Now, after a century of peace, our great cities flourish. Enormous towers command the landscape on every continent. 1 trillion transactions per second. So much inscrutable activity. Yet we are united, at peace, and free. We owe it all to Ophelia, a name we all know. But what is Ophelia? A system? A place? Guerra e aniquilação com o grupo Omar reconstruindo a sociedade. In the end, the Earth was no longer green. Nothing survived on its surface other than a few embers of humankind. But from this crucible emerged the masterworks of evolution. They were fit not just for the new Earth, but for the most barren corners of creation. A jogabilidade segue quase a mesma do primeiro jogo. Alex pode andar, pular, atirar, agachar, interagir com objetos e arrastar corpos. Ao matar os inimigos, eles dropam itens, como munição e granadas. Temos também uma barra de vida e uma barra de energia. Deus Ex traz mecânicas de RPG e stealth, onde temos a ação baseada em confrontos armados, momentos em que precisamos passar por tropas sem ser descobertos e muitos diálogos que geram objetivos e fazem a história andar. Além de tudo isso, podemos também escolher nosso próprio estilo de jogo, entre sair matando tudo ou evitar o confronto. Temos a liberdade para completar os objetivos primários e secundários, sem precisar seguir uma ordem. Temos também a possibilidade de conversar com todos os NPCs, já que todos têm ao menos 3 linhas de diálogo e geralmente trazem curiosidades e informações importantes para completar ou criar novos objetivos. Em alguns momentos, a história é contada através de diálogos com hologramas e informações contidas em pequenos cubos. Não temos mais a presença da árvore de habilidades, que foi substituída pelos chamados aumentos tecnológicos, que são implantes cibernéticos. Entre eles, ganhamos habilidades como invisibilidade, poder controlar robôs, hackear computadores, resistência e cura rápida. Também é possível melhorar as armas, aumentando o dano, a precisão e o alcance. Em todo o jogo, podemos carregar várias armas e itens, como pistolas,
metralhadoras, lança-chamas, a velha e boa 12, rifles, granadas, bombas eletromagnéticas, espada e facas, além de células de energia e kits médicos, e ferramentas que servem para hackear portas e cofres. Uma coisa que eu achei muito interessante foi a substituição dos menus de habilidades confusos do primeiro jogo por uma interface transparente, mais limpa e mais acessível, em forma de círculo, sobrepondo a tela e emulando a retina de Alex. Nessa interface são mostrados as armas e as melhorias ativas, além de vida e energia. E para acessar o inventário secundário, outro círculo aparece trazendo outros itens. O jogo foi desenvolvido na Unreal Engine 2 e trazia bons efeitos de iluminação, sombras, objetos com tamanho e peso que interagiam com o jogador e bons gráficos, que na época eram considerados um dos mais pesados. A trilha sonora era original e composta de música eletrônica e rock. A ambientação seguiu o padrão do primeiro jogo. Passamos por Seattle, Cairo, Estátua da Liberdade, uma pequena cidade na Alemanha e Antártica. Temos cidades e locais futuristas ao estilo cyberpunk, ruínas, prédios, fábricas, bases militares, ruas e bares iluminados com neon, robôs e NPCs andando e interagindo pelo cenário, mapas abertos com muitos locais e entradas secretas para explorar. Um detalhe negativo que já havia no primeiro jogo e que continuou neste foram os loadings demorados para acessar novos ambientes e fases. Alex dessa vez não usa óculos e nem sobretudo ao estilo Matrix, como nos outros jogos. Os personagens dessa vez têm um visual mais punk. Os inimigos são variados, dependendo do lado que escolhermos, enfrentamos soldados Illuminatis, soldados Templários, soldados da WTO, ciborgues, robôs ao estilo do Robocop, monstros e até os Greys. Até o momento desse vídeo, Deus Ex 2 está disponível na Steam por um preço bem baixo e é uma ótima alternativa para quem curte cyberpunk e jogos com futuros distópicos e que ainda trazem temas que são muito relevantes e tão atuais nesta sociedade caótica em que vivemos. É isso aí, pessoal, essa foi a minha análise de hoje. Fico por aqui, até mais. Fui!